Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? William Cândido aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu venho falar sobre períodos no gráfico Renko. Existe um melhor período, existe o santo graal quando a gente fala em períodos no gráfico Renko, tem aquele top das galáxias, aquele the best que a gente quer operar e encontra facilmente as melhores oportunidades. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, tá bom? Mas antes de começar, vou pedir aquele joinha, aquele like, se inscreva aqui no canal e marque o sininho para receber as notificações de nossos conteúdos em primeira mão, tá bom? Então vamos lá, vamos entender agora essa questão dos períodos do gráfico Renko. Bom, como você já sabe, o gráfico Renko, ele é atemporal, ou seja, ele não vai movimentar com o tempo. A movimentação dele é dada com o preço e o preço no formato de ticks. Ticks é a medida mínima do papel, onde cada papel tem a sua variação. Vamos falar aqui do mini índice, que o mini índice ele vai ter um tick a cada 5 pontos, o mini dólar vai ser a cada meio ponto de dólar vai ter um tick e as ações a cada 1 centavo. Isso aí é fato. E para a plataforma, no caso aqui eu estou usando o Profit Chart, para esse Profit Chart ele conseguir mostrar para mim graficamente os boxes, eu preciso determinar para ele quantos períodos de Renko eu quero que ele plote um box. Aqui eu estou plotando com 20 Renkos, ou seja, 20 ticks. Então, ali cada box desse vai ter 20 ticks e eu que defini que é essa quantidade. Agora, para a gente entender a escolha do melhor período gráfico, como é que é dada essa escolha? Primeiramente, você tem que entender que não existe um melhor, existe adaptações. O mercado está sempre mudando, a gente também, nós mudamos muito com o passar do tempo. Então, o que acontece? A gente sabe que o gráfico Renko, ele também às vezes precisa de alguns ajustes. Alguns dias vão ser melhor em alguns períodos, outros dias vão ser melhor em outros. Mas a gente consegue enquadrar, por exemplo, olha, muitas vezes a gente opera um período só e a gente encontrou aquele período ali que está sendo melhor, trazendo melhores resultados para nós. E exatamente isso. O melhor é aquele que traz o melhor resultado para nós. E antes do resultado, é aquele que quando a gente está estudando, está analisando, ele mostra melhor não só a tendência, mas mostra também as oportunidades de entrada melhor para a gente. O que é fato é que períodos gráficos maiores ele vai nos trazer menos ruído e mostrar muito mais claramente a tendência, em comparação aos menores, que vão ter muito mais ruídos e vão mostrar a tendência para a gente de uma forma um pouco mais bagunçada. Apesar que o gráfico Renko ele é mais organizado que um gráfico de candlesticks, muitas vezes, tá bom? Então, entendendo isso daí, que não existe um período gráfico melhor, existe aquele período gráfico que fica melhor para você dentro do seu operacional, dentro do seu trade system, ou seja, você vai escolher um período gráfico que melhor se enquadre ao seu estilo operacional. Isso é fato. E isso também é o ideal, porque eu tenho um melhor período gráfico. E se eu tentar empurrar que o meu período gráfico que eu utilizo é o melhor para você, e você não gostar dele, você vai acabar achando que, olha, você está falando abobrinha, você está falando bobagem, você não sabe o que você está falando. Mas é claro que eu não sei. Se eu estou afirmando para você que existe um período gráfico melhor, eu não estou sabendo o que falar. Justamente porque a gente tem aquele processo de adaptação. A gente vai se achar em algum lugar, a gente vai se encontrar, a nossa análise vai ser muito mais apurada em algum período gráfico. E quando a gente encontrar isso daí, a gente tem que estudar cada vez mais e mais, para na hora que a gente fazer as entradas, fazer os trades, a gente conseguir encontrar as melhores oportunidades e fazer trades vencedores na maioria, tá bom? Então vou tirar minha cara feia aqui da tela, tá? E vou mostrar no gráfico ali algumas considerações sobre esse assunto. Então vamos lá para o gráfico e olha só, aqui a gente tem a movimentação do mini índice no gráfico de 20 Renkos. Um detalhe muito importante que eu quero levantar com vocês aqui é que cada plataforma ela tem a sua interpretação do mesmo número de ticks. Por exemplo, quando eu falo do Trade, se eu não me engano, o Trade ele vai estar utilizando 20 ticks, ele vai plotar aqui para a gente 100 pontos, enquanto o Profit Chart ele vai plotar para a gente 95. Isso é porque cada plataforma tem a sua forma de interpretar a quantidade de ticks, tá bom? Para o gráfico Renko. Mas eu acredito, não sei ainda ao certo, mas eu acredito que seja possível configurar para outro formato aqui que você achar melhor, tá bom? Mas
tecnicamente eu não vejo necessidade de mudar. Questão de 5 pontos ali, não vejo muita diferença ali, muita necessidade de fazer essa alteração, tá bom? Então, agora vendo aqui o gráfico de 20 Renko, a gente encontrou o quê? A gente encontrou que o mercado, hoje, por exemplo, dia 27 de abril, ele fez uma forte tendência de baixa. Já vamos fazer aqui uma breve análise. Ele chegou, ele abriu nessa região aqui, ele desceu até aqui, olha, ele veio até aqui. E nessa região aqui ele enroscou um pouco assim, digamos, olha. Ele enroscou aqui e depois ele voltou para cima, voltou para essa região, até rompeu ela em um pouco, olha, rompeu em torno aqui do topo que ele tinha feito antes, ele rompeu em torno de 80 pontos e depois voltou a cair e inclinou mesmo, caiu forte hoje. Tanto que a gente teve aqui até o final do dia, a gente teve uma inclinação da abertura ali, olha, de 2.000 pontos. Hoje quem conseguiu enxergar essa tendência aqui, nossa, tá super feliz, porque ganhou muito dinheiro. Mas enfim, ninguém pegou esse valor tudo aqui. Eu duvido que muitos pegaram aqui dentro do day trade. E é uma outra questão também que eu vou levantar. Quando a gente está falando em day trade, se a gente utiliza um período gráfico muito longo, por exemplo, utilizar aí um 30 Renko, vamos falar, a gente não vai ter muito o que analisar. A gente não vai encontrar oportunidades de entrada. Por quê? É um período muito longo. Então, no day trade, a gente não consegue encontrar essas oportunidades. Talvez a gente encontre uma oportunidade aí no modo swing trade. Pode ser, pode ser. Eu nunca utilizei Renko para swing trade. Eu utilizo mais o gráfico de candlesticks no formato diário ou semanal. O mensal eu também não gosto muito, não. Eu gosto de analisar esses dois períodos gráficos. Mas olha só, se a gente utilizar um período gráfico muito longo, a gente não vai ver as oportunidades. Não quer dizer que ele seja ruim. Quer dizer o quê? Que a gente vai ver melhor a tendência, porém a gente vai precisar filtrar melhor oportunidades de entrada. E a gente está olhando aqui um dia que só caiu, que foi o dia de hoje. E olha só, o mesmo dia aqui dentro do Renko menor, do 8R, por exemplo, que eu coloquei aqui. O 8R, se eu não me engano, no Profit Chart ele vai dar 35 pontos. Só para confirmar aqui. Isso mesmo, 35 pontos. E olha que interessante. A gente consegue ver o mesmo que a gente viu e a gente consegue, mesmo nesse movimento aqui, a gente consegue realizar alguns trades sim. E olha só, vou mostrar aqui algumas oportunidades que o mercado pode ter nos dado aqui. Como, por exemplo, aqui, essa bandeira, essa espécie de bandeira, assim, um pouquinho diferente, né? Pode ser tratado também como um pivô, tá? Isso é variável, mas eu trataria como uma bandeira. Olha só, ela fez um mastro, vamos puxar aqui o mastro dela. A gente viu aqui a bandeira, nesse rompimento a gente entraria com stop aqui. E o alvo, ou bandeira, ou então uma projeção de Fibonacci. E olha só, justamente bateu a projeção, até rompeu a projeção de mastro de bandeira. Então, é uma forma que você poderia ter analisado e feito um trade naquele momento, que provavelmente aqui no 20 Renko foi lateral. Deixa eu voltar para o 20 Renko para a gente olhar novamente. Aqui, olha, foi um movimento lateral. Num período gráfico maior, a gente encontrou uma oportunidade de realizar uma compra e não só isso, conseguiu ter lucro nessa compra. Vamos voltar aqui e ver quantos pontos a gente conseguiria. A gente levaria em torno aqui nesse rompimento, a gente levaria em torno até o mastro 240 pontos com stop de 140. Eu acredito aí que deu uma vez e meia aproximadamente. Não fiz as contas aqui, só estou deduzindo aqui. Mas, olha só, gera uma boa oportunidade. E a gente veria o que aqui? A gente veria outras oportunidades também. A gente poderia enxergar um pivô, a gente poderia enxergar muita coisa aqui num período que a gente estava olhando aqui, que estava um pouco lateralizado. Olha só, aqui a gente teve uma outra oportunidade de um pivô. Já vou até traçar o alvo aqui de 100% de Fibonacci. Para quem não conhece esse método de projeção, eu fiz no gráfico de candles, tá? Um vídeo sobre isso, mas não muda muito com a questão do Renko, a gente só precisa enxergar os topos e os fundos. Eu vou deixar no card aqui para vocês poderem assistirem caso desejarem, tá bom? Então, olha só, vou projetar aqui. E bem aqui, olha, no rompimento aqui, a gente já poderia ter uma entrada. A gente buscaria primeiramente o alvo de 61.8, claro. A gente veria que esse alvo ser alcançado rapidamente ali no topo da bandeira, praticamente, olha. E depois ele buscaria o de 100% e até o de 161.8. E olha só, buscou os três alvos. Mas vamos analisar dois alvos aqui para vocês verem
que é interessante aqui seria um ganho de 1 para 1 praticamente. Olha, nesse rompimento a gente entraria, colocaria o nosso stop aqui em torno de 197 pontos e buscaria aqui em torno aqui de 227 pontos. Olha só, muito interessante aqui esse retorno que essa projeção nos deu. E aqui a gente teve a bandeira, a gente poderia ter aqui tratado como um suporte, um falso rompimento, uma resistência. Enfim, a gente poderia ter feito um trade aqui quando ele rompeu e virou um suporte, voltou a subir. A gente poderia fazer um outro trade aqui buscando um scalp. A gente poderia tratar aqui como um falso rompimento e quando ele regressasse aqui, talvez se ele fizesse um pullback ficaria melhor. Mas olha só, se ele fizesse um pullback, por exemplo, a gente poderia entrar vendido. E eu falo essas questões aqui porque o Renko ele é price action, praticamente puro. Então você que entende bastante ou estuda bastante price action, consegue ver bem claramente aqui oportunidades de entrada no Renko, tá bom? Mas agora voltando à questão aqui do período. A gente olhando o período maior, a gente encontra certamente as oportunidades a gente encontra melhor a tendência, a gente visualiza melhor a tendência, isso é fato, não tem como negar. Períodos maiores mostram claramente a tendência porque tem menos ruídos, menos boxes mostrando. Mas uma outra questão que eu aprendi com um grande trader aí que a gente tem, aqui no YouTube mesmo tem vários vídeos dele, é o Ogro, ele fala muito aqui que a gente tem que parar de analisar as folhas. E o que ele fala que é as folhas? As folhas seriam justamente aqui cada box desse. E a gente deveria analisar mais a floresta. E olha só, a gente não teria a mesma visão aqui do gráfico maior? Praticamente sim, a gente enxergaria a tendência com um pouco mais de ruído, mas enxergaria toda essa tendência aqui e poderia chegar até as oportunidades, porque é possível ver sim. E olha só, se a gente pode deixar assim, falar, estamos vendo a floresta. Beleza, estamos vendo a floresta. E olha só, aqui um pouco mais longe, a gente já consegue enxergar não só a tendência, que o mercado entrou em tendência, mas conseguimos enxergar aqui muita coisa. Então, só para explicar esse conceito que eu acabei de passar, não olhar muito ali perto de cada candle, ou seja, não olhar cada Renko também, né? Posso estar falando de candle e Renko aqui, que às vezes eu confundo os dois termos, tá? Isso é um erro meu, estou vamos dizer assim, estou me administrando para poder falar mais correto essa questão, porque no Renko é box, então a gente já olha menos um pouco o box e também olha mais o mercado como um todo, ou seja, a gente não vai olhar uma folha, a gente vai olhar a floresta inteira. Isso é um conceito que eu levo para mim, que eu acho muito bacana. Então, a partir disso aqui, você poderia fazer várias análises, várias entradas, tá certo? Eu teria várias oportunidades aqui de fazer trades, teria várias oportunidades aqui de analisar, mesmo utilizando um gráfico mais curto. E agora eu vou voltar a tela aqui para fazer umas considerações finais aqui contigo, com vocês aqui que estão assistindo. Então, para resumir, não existe o Santo Graal, não existe o melhor período, não existe o The Best, o Top das Galáxias, o Master, o Ultra, o Mega, o Black, não existe o super desejado Santo Graal quando a gente fala em período ou tempo gráfico. Isso a gente vai indo buscar dia a dia ali quando a gente vai fazendo nossos trades ou vai analisando o mercado. E quando a gente encontrar um período ou um tempo gráfico que mostrar melhor a tendência, a gente vai utilizar ele para poder fazer os nossos trades, as nossas análises e no final das contas o resultado tem que ser gain na maioria, vitórias, trades vencedores na sua maioria. No final do mês ali você vai fazer o balanço e vai ver que você teve lucro e não prejuízo. Então, a partir daí você já começa a entender que você encontrou o período gráfico ou o tempo gráfico melhor para você. Tá bom? Espero ter ajudado, espero que esse vídeo aqui contribua com você, tá? Espero que você tenha entendido e se não entendeu, vou deixar aberto o campo de comentários para você poder deixar o seu comentário. E é isso, espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só chamar a gente. Não esquece de dar aquele joinha, aquele like, não se esquece de se inscrever no canal e nem marcar o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado e até uma próxima.